Olá, tudo bem? No vídeo anterior, nós vimos sobre o balanço patrimonial. Nós vimos que o balanço patrimonial é justamente aquela demonstração contábil que ela se destina a evidenciar de forma qualitativa ou de forma quantitativa a posição patrimonial e financeira da entidade. E a gente também viu que o exercício social que compõe esse balanço patrimonial é por mais de um exercício, durante um ano, durante um exercício social. E aí nós vimos também o conceito de ativo, que é justamente o recurso econômico presente e controlado pela entidade, como resultado de um evento passado. Nós vimos também que o passivo, ele é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico também como resultado de um evento passado. Já o patrimônio líquido, nós vimos que ele é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. E para fechar, o que a gente tem que ter em mente? Esse balanço patrimonial, a forma de reconhecimento dele, de escriturar, é pelo regime de competência. O regime de competência, ele determina que os efeitos das transações e de outros eventos, eles sejam reconhecidos nos períodos a que se refere, ou seja, no fato gerador, independentemente de recebimento ou de pagamento. É no período que se refere? Então, eu vou reconhecer pelo regime de competência as contas do balanço patrimonial, inclusive as contas que nós vamos ver agora da DRE. Então, essas contas de ativo, passivo e patrimônio líquido, nós chamamos de contas patrimoniais. Contas patrimoniais. É justamente essas contas do ativo, do passivo e do PL. Já as contas de resultado são as contas de receita e contas de despesa, que nós vamos ver agora. Então, agora nós vamos trabalhar com a DRE. DRE. Ok? Que é justamente a demonstração do resultado do exercício. A DRE, ele é um relatório contábil que apresenta de forma resumida as operações de uma empresa em determinado período e o resultado apurado, ou seja, pode ser um lucro, pode ser um prejuízo. Então, esse relatório, de forma resumida, vai mostrar todas as operações da empresa em determinado período e aí vai mostrar qual é o resultado da empresa. A empresa teve lucro ou a empresa teve prejuízo? Ok? E aí, o que acontece? Nós temos uma estrutura da demonstração do resultado do exercício, tanto pela Lei 6.404 quanto pelo CPC 26. E aí vai ter algumas diferenças justamente porque o CPC 26 ele vai segregar o resultado antes da receita e despesa financeira. Já na Lei 6.404, ela vem após ali nas despesas operacionais, vem no final ali as despesas que vão ser deduzidas das suas receitas financeiras. E aí depois ela traz o lucro pelo juízo operacional. Já no CPC 26, ela vai trazer o resultado das operações continuadas, mais ou menos lucro líquido aí das operações continuadas. E no CPC, na Lei 6.404, depois desse lucro e prejuízo, ela vai trazer outras receitas e depois um resultado ano depois de renda. E aí elas acabam se igualando novamente. Então, só tem essa diferença do CPC 26 para a Lei 6.404, que ela separa as receitas financeiras e ela separa também as operações continuadas das operações não continuadas, ok? Mas aqui, para fins didáticos em aula, a gente utiliza um padrãozinho organizado entre elas. Ou seja, uma junção das duas que é a estrutura básica que a gente utiliza. Mas as empresas, elas apresentam a estrutura do CPC 26, ok? Então, a gente vai utilizar aqui uma estrutura resumida do que é, de fato, a estrutura da demonstração do resultado do exercício. Então, o que a gente tem? Se a gente for pegar uma empresa que tem faturamento, a DRE começa pelo faturamento. Faturamento bruto. Esse faturamento bruto,
Nele vai estar incluído o valor da venda mais o IPI sobre esse faturamento. Então, por isso que a gente vem aqui e tira o IPI sobre faturamento. Ok? Aí eu chego no padrão, que é a receita bruta de vendas, que é o normal de todas as empresas. Ela tem a receita bruta de vendas. Nessa receita bruta de vendas, eu vou tirar o quê? As deduções. Essas deduções, eu tenho o quê? Eu tenho as devoluções, cancelamentos de vendas, tenho os abatimentos de vendas, tenho os descontos incondicionais, adicionais concedidos, que são os famosos descontos comerciais. Por que isso é importante? Quando a gente tem um desconto incondicional, significa que ele ocorre na nota fiscal. Então, na própria nota fiscal tem um campo lá de desconto, esse desconto ocorre lá. Então, nós chamamos de desconto comercial, na própria operação comercial da empresa. Mas nós também temos os chamados ditos descontos financeiros, que eles são os descontos, descontos condicionais. Enquanto aqui é incondicional, lá os descontos financeiros é os descontos condicionais, ou seja, ele está condicionado a alguma condição. Por exemplo, o aluno que tem que pagar o boleto da faculdade, até o dia 5 ele tem um desconto, após o dia 5 é o valor normal. Então, esse desconto, ele condiciona o pagamento. Então, a parte financeira, ok? E aí, então, as devoluções de vendas. Você comprou, não quis o produto, devolve para a empresa tem que abater da receita bruta. Vendeu, o cliente não quis, no momento, teve que cancelar aquela nota ou a nota foi emitida errada. Cancelamento de vendas também é dedução. O abatimento de vendas. Você vendeu a mercadoria, chegou até a casa do cliente, mas ele chegou com alguma avaria, então, nesse momento, você tem que, em vez do cliente devolver, você concede um abatimento para ele, é um desconto, né? Mas isso ocorre pós-venda. Então, por isso, é um abatimento que você concede ao cliente. Além disso, nós temos os impostos e as contribuições sobre vendas, que é o quê? É o ICMS, o ISS, IS, COFINS. E além disso, eu tenho o ajuste a valor presente de cliente, seu AVP, que é justamente quando eu faço uma venda a prazo, fazendo essa venda a prazo, eu não posso reconhecer uma receita com juros, ou seja, uma receita com juros que ainda não ocorreu. Pelo regime de competência, o fato gerador desses juros não ocorreu. Então, na hora que eu reconheço a receita, é o valor cheio. Mas dessa receita eu tenho que tirar a parcela referente a juros, que ainda não pode ser reconhecido como receita. Então, a contrapartida aqui desse ajuste a valor presente sobre clientes é uma conta redutora da conta clientes. Okay? E aí eu chego no quê? Eu chego nas vendas. Ou melhor, receitas líquidas, né? Vendas líquidas, chego nas receitas líquidas. Receita líquida. Okay? Nessa receita líquida, por que é líquida? Porque a receita bruta de vendas tem tudo ali. Tudo. Só que tem algumas coisas que eu tenho que deduzir, por exemplo, porque isso não é receita da empresa. Devolução da receita de empresa, cancelamento não vai ser a receita líquida da empresa, abatimentos, descontos, impostos sobre vendas não vai ser receita líquida da empresa e nem o ajuste ao valor presente não vai ser receita líquida da empresa. Então, o que importa é a receita líquida. E aqui é também um outro ponto que diferencia da Lei 6.404 para o CPC 26, que pelo CPC 26 ela inicia a DRE justamente aqui. Ela considera que daqui que de fato é a receita da empresa.
Então, ela começa pela receita líquida. O CPC, a Lei 6.404, ela vai iniciar pela receita bruta. Só empresas que têm faturamento que iniciam pelo faturamento. Pois bem, dessa receita líquida, eu vou tirar o quê? Todas as despesas operacionais. Todas as despesas operacionais. E essas despesas operacionais podem ser com o quê? Com vendas, todas as despesas que eu tenho com venda, comissão com venda, frete, administrativas. Aí todo o custo que você tem com administrativo, com pessoal e gerais. Qualquer outra despesa, você vai colocar aqui. Ok? E aí, como a gente está fazendo uma organização de uma estrutura resumida e parte baseia no CPC 26 e parte na Lei 6.404, aqui depois eu vou ter a parte financeiras líquidas. Que é justamente o quê? É a despesa menos a receita financeira. Então, ela vai vir aqui, após as despesas operacionais. Ok? E aí, eu vou chegar, então, no meu resultado operacional líquido. Peguei a receita líquida, tirei todas as despesas operacionais e, além disso, tenho as financeiras líquidas, eu chego, então, no resultado operacional líquido. Só que desse resultado operacional, eu vou tirar as outras despesas e vou somar as outras receitas. Ok? E aí eu chego no quê? Eu chego no resultado onde imposto de renda e contribuição social. O que a gente chama isso? De LAI. Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. E aí, então, eu vou tirar a contribuição social e o imposto de renda. Eu vou chegar, então, no quê? Vou chegar no resultado após o imposto de renda, mas antes das participações. Aí, eu vou tirar, então, as participações e eu chego no meu lucro líquido. Então, aí as participações, aqui eu tenho o quê? Eu tenho com o debentorista, com empregados, tenho com os administradores, tenho com as partes beneficiárias, Fundo de Assistência e Previdência, Fundo de Assistência e Previdência dos Empregados. E aí eu chego de fato no meu lucro ou prejuízo acumulado. Ou melhor, prejuízo líquido do exercício, né? Do exercício. Ok? Então, assim, de forma resumida, a estrutura da nossa DRE é essa daqui. Então, parte da receita bruta de vendas, parte da receita bruta de vendas, tiro todas as deduções, tudo que não é da empresa. Aí eu chego na receita líquida. Tiro todas as despesas operacionais, inclusive a financeira líquida, ou seja, despesa menos receita menos despesa. Eu vou chegar no meu resultado operacional líquido. Tiro as outras despesas e outras receitas, como, por exemplo, uma venda de ativo imobilizado, um ganho por equivalência patrimonial, que iria compor aqui. Eu chego no resultado antes do imposto de renda e da contribuição social, que é o nosso LAI, lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Tiro, então, a despesa com imposto de renda e contribuição social, eu chego no meu resultado após esse imposto de renda, mas antes das participações. Aí eu tiro todas as participações, de fato eu vou chegar no meu lucro ou no meu prejuízo líquido do exercício. Ok? Então, além disso, o que nós temos que ter em mente?
dessa DRE, nós temos também que considerar a nossa DRA. DRA. Então, é a demonstração DRA. DRA. É a demonstração do resultado abrangente. A DRA, ela é uma demonstração que ela é exigida pelo CPC 26. Então, o CPC 26 ele vai dizer o seguinte, que determinada entidade ela deve apresentar todos os itens de receita e de despesa no período. Mas isso em duas demonstrações. Quais são essas duas demonstrações? A demonstração do resultado do exercício e na demonstração do resultado abrangente. Então, nessas duas demonstrações contábeis, devem ser apresentadas contas de receita e de despesa. E aí, as alterações que ocorrem no patrimônio líquido, né, se a gente pegar aqui o patrimônio líquido, as alterações que ocorrem aqui no patrimônio líquido, elas podem ser divididas em dois grupos. As transações de capital da empresa com seus sócios e o resultado abrangente total. Então, aqui nós temos, por exemplo, capital social. Capital social é referente a uma transação de capital da empresa com sócio. Reserva de capital também é uma transação de capital da empresa com sócio. Reserva de lucro também, excesso de tesouraria, prejuízo acumulado. Então, nós temos que a conta ajuste de avaliação patrimonial, ela não é uma conta derivada de transações do sócio. Então, ela vai compor o resultado abrangente total. Por quê? Porque algumas receitas e algumas despesas, e alguns ganhos, algumas perdas, algumas modificações, elas não são evidenciadas no resultado do exercício, ou seja, elas não são evidenciadas aqui na DRE. Então, o que acontece? Elas são lançadas diretamente no patrimônio líquido, no qual a gente chama de outros resultados abrangentes. Alguns desses resultados abrangentes, eles vêm por aqui, ó, pelo lucro, pelo prejuízo. Mas aqui são os outros resultados abrangentes, aqui no ajuste de avaliação patrimonial. Porque são algumas receitas, algumas despesas, alguns ganhos ou perdas ou modificações que elas não são evidenciadas na DRE. Então, elas são evidenciadas no balanço, ou seja, são evidenciadas nos chamados outros resultados abrangentes. Então, aqui, dentro do balanço, dentro aqui do próprio PL, todas as mutações que ocorrem aqui dentro do PL, elas vão ser apresentadas numa demonstração que se chama DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, DMPL. Então, observe que todas essas contas vão aparecer na DMPL. Logo aqui também, os outros resultados abrangentes vai aparecer na DMPL. Só que é exigido é vedado que a inclusão dessa DRA seja apenas aqui no DMPL. Então, o que acontece atualmente? A demonstração do resultado abrangente, ela também deve ser apresentada numa demonstração separada. Por isso que o resultado abrangente total, ele vai ter tanto receitas de despesas da DRE, então quando o lucro ou prejuízo vem para cá, isso são reconhecimentos de receita e despesa, mas esses outros resultados abrangentes aqui da conta ajuste de avaliação patrimonial, que são as receitas e despesas, ganhos, perdas ou modificações, que não são evidenciadas no resultado, mas são evidenciadas no PL, minha gente, no PL. Então, esse resultado abrangente total, ele também fez parte da alteração do patrimônio líquido. Mas eu tenho que evidenciar isso numa demonstração separada. É vedado que ele só apareça dentro do PL, ok? Então, vamos ver a estrutura da DRA. A estrutura da DRA. Como é que é a estrutura da DRA? Demonstração do resultado abrangente. Então, nós começamos pelo quê? Nós começamos pelo resultado líquido do período. O que é esse resultado líquido do período? É justamente o lucro.
lucro que a empresa apurou. O lucro está onde? Esse lucro aqui, ó. Esse lucro da DRE é a primeira conta aqui da DRE. Então, lucro líquido do período. Depois eu tenho o quê? Mais ou menos os outros resultados abrangentes. E de onde vem esses outros resultados abrangentes? Se a gente puxar aqui, ó, vem justamente daqui. Vou colocar até de outra forma, outra cor aqui, ó. De onde vem esses outros resultados abrangentes? Vem justamente essas receitas, essas despesas, desses ganhos, dessas perdas e modificações que foram lançadas aonde? Aqui no PL, que não faz parte das transações do sócio. Então, dali vem os outros resultados abrangentes, ok? Aí, depois, então, desses outros resultados abrangentes, ou melhor, vamos segregar, então, abrir aqui o leque do que são esses outros resultados abrangentes. O que nós podemos ter de outros resultados abrangentes? Os componentes que compõem o resultado, os outros resultados abrangentes. Nós podemos ter aqui as variações na reserva de reavaliação, só que a Lei 6.404 veda a aplicação de reavaliação. Então, essa variação de reserva de reavaliação, ela não é permitida legalmente. Então, para a gente não serve. Por mais que ela é abarcada lá no CPC 26, como a Lei 6.404 restringe isso, veda, ela não é utilizada. Ok? E aí, depois nós temos os ganhos e perdas atuariais, de planos de pensão, ganhos e perdas atuariais de plano de pensão, com benefício definido, que aí vai ser abarcado lá pelo CPC 33. Temos os ganhos e perdas derivados de conversão das demonstrações contábeis. Então, todos os ganhos e perdas da conversão derivados da conversão contábil de operações no exterior também vai ser considerado como outros resultados abrangentes. E também ganhos e perdas resultantes de investimentos de instrumentos patrimoniais. Que é justamente o quê? Quando eles são designados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes. E aí todos os instrumentos patrimoniais, que eles são avaliados pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, que ficam justamente na conta ajuste de avaliação patrimonial, também faz parte aqui dos outros resultados abrangentes. E além disso, a parcela efetiva de ganhos ou perdas advindos de instrumento de hedge, em operações de hedge de fluxo de caixa. Então, esses são os componentes que compõem os outros resultados abrangentes. Depois eu teria aqui, mais ou menos, a reclassificação de outros resultados abrangentes para o resultado do período. E aí eu chegaria, então, no meu resultado abrangente total. Então, o resultado abrangente total é o quê? É quando eu considero o resultado do período, somo ou diminuo os outros resultados abrangentes, mais ou menos a reclassificação, então eu chego no resultado abrangente total. Se eu for solicitar só os outros resultados abrangentes, é só isso daqui. Mas o resultado abrangente total é tudo isso aqui. Tá bom?
Espero que tenham gostado. Um abraço.